Muito bem, já estamos de volta para falar sobre política. Claro, esse bloco, sempre Paulo Roberto conosco. Aí, Paulo. Tudo bem, Agenda? Tudo tranquilo? Você já escutou falar no espião sendo espionado? O espião sendo espionado? Sim. Essa é boa. Tem esses enredos da política nacional. Meu amigo, descobriram, depois que o ministro Alexandre de Moraes quebrou o sigilo dessa história do inquérito aí da ABIN paralela, que o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, era espionado pela ABIN paralela. Um homem formado nas Forças Armadas, um homem que deve ter participado de segunda sessão, que entende de informações e estava sendo também espionado. Aliás, a Polícia Federal ontem executou 5 prisões, fez várias buscas e apreensões por conta dessa história da ABIN paralela. O que os bolsonaristas estão dizendo nas redes sociais é que tudo isso faz parte de um esquema, de um complô para prejudicar a pré-candidatura do Alexandre Ramagem a prefeito do Rio de Janeiro. Mas a verdade é que isso repercutiu bastante na mídia e um dos que teriam sido espionados, o senador Randolfo Rodrigues, assim se posicionou. Nós estamos então diante do que eu considero que é o mais grave crime contra as instituições democráticas brasileiras e o maior aparato de espionagem contra a vida privada de cidadãos que se tem notícia na história nacional. E repito, esses fatos de hoje, a revelação do relatório, só dá conta que a democracia brasileira não esteve simplesmente sob ameaça no período anterior. O aparato democrático foi rompido. O aparelho do Estado foi utilizado para monitorar cidadãos e para tentar intimidar a oposição ao regime anterior. O que se diz desde os corredores do velho Império Romano é que toda a vida teve espionagem em tudo que é governo. Que todo governo que se preza é o que dizem. Municipal, estadual ou federal tem o seu serviço de informações. O prefeito recebe suas informações, o governador recebe e os presidentes também. Agora, uma coisa é você obter informações corretas dentro daquilo que a lei permite. Outra coisa é fazer escuta clandestina, não é? É bisbilhotar a vida pessoal da pessoa. Aí complica e complica muito. E Reginaldo Bastos aqui me perguntando o que é que devem ter descoberto bisbilhotando a vida do senador Randolfo Rodrigues. E eu vou lá saber? Eu estou aqui distante. É complicado. Não quero nem saber disso. Mas dizem que Bolsonaro outra vez está vivendo, ele e os seus mais próximos, no chamado inferno astral. Por quê? Porque tem de novo essa história das joias estourando. Aliás, é uma complicação muito grande para o general Mauro Cid pai do tenente-coronel Mauro Cid, que era ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. E a deputada federal pelo Rio de Janeiro, Jandira Fegali, foi à tribuna da Câmara, falou sobre o assunto e ela acha que é uma questão de tempo apenas para que o ex-presidente Jair Bolsonaro seja preso. Vamos ouvir uma parte do pronunciamento da parlamentar fluminense. Aí nós temos o que a imprensa repercute, né? A ABIN paralela, a Polícia Federal prende 5 pessoas envolvidas com espionagem. E vamos agora a Jandira Fegali no seu discurso sobre a história das joias. Por favor. Nesse momento, o que fica claro para nós é que o senhor Jair Bolsonaro era chefe de uma organização criminosa e é por isso um dos indiciamentos é a associação criminosa e ele fez uma corrupção brutal com desvio de 6 milhões em mãos para outro país para vender ilegalmente patrimônio público. Isso é um dos dados, é uma das coisas significativas da atuação do ex-presidente, porque também tem um indiciamento sobre a falsificação do cartão de vacina. Também há na CPI do Senado a indicação de indiciamento por corrupção na compra de vacina, como há 24 inquéritos no Supremo Tribunal Federal. Esse indiciamento o levará a se tornar réu no Supremo Tribunal Federal e, obviamente, o temor dele e dos seus comparsas é, de fato, a prisão. Pois bem, e nessas idas e vindas da política nacional, você sabe que a gente tem falado muito em jabuti, são aquelas coisas que aparecem assim repentinamente, sem que ninguém estivesse esperando. E ontem, na Câmara dos Deputados, aconteceu algo parecido. Em meio a discussões ainda e a repercussões da chamada reforma tributária,
cujo texto base tinha sido aprovado na Câmara anteontem, ou seja, no dia anterior, eis que de repente, não mais que de repente, o presidente da Casa, Arthur Lira, colocou em votação a PEC da anistia aos partidos políticos. E a Câmara aprovou, e aprovou em 2 turnos. A matéria agora vai para o Senado. É bom lembrar que só 2 legendas, 2 partidos apenas não votaram pela aprovação dessa PEC, o Novo e o PSOL. Todos os demais, bolsonaristas e lulistas, centristas, esquerdistas e direitistas, votaram favoráveis. Nessa hora todo mundo junto. Todo mundo junto. E nós temos o flagrante do resultado da votação, a proclamação em primeiro turno. Vamos ver aqui. Está encerrada a votação. Eu tive que voltar de madrugada para votar PEC. Peraí, rapidinho. Pois é. 404 sim, Vou votar, mas já terminou. Vai ter mais 23 não. Tem mais uma só. Está mantido o texto. Viu? A matéria vai ao segundo turno. Requerimento 2581 de 24. Mas vai ter mais uma. Tá? Vai ter o segundo. Requer a dispensa do interstício de 5 sessões previsto no parágrafo 6º do artigo 202 do Regimento Interno para apreciação do segundo turno proposta de emenda à Constituição número 9 de 23. Orientação de bancadas. Imediatamente houve a orientação de bancada, a Câmara votou em segundo turno, aprovou também e Zé Fini. Isso significa, sabe o quê? Cerca de 23 bilhões de reais em perdão para os partidos. Não, isso é uma coisa vergonhosa. Uma coisa vergonhosa. Isso é dinheiro público. E jogam assim de repente, ninguém esperava, né? É uma coisa assim de madrugada, você veja ali, chega tão desconfiados ali. Uma coisa que horrorosa, né? Tudo planejado, tudo, ninguém espera, vai ali. E você vê a rapidez para aprovar, né? É vapt-vupt. Aí já sabe que não tem ninguém vai contestar, ninguém Não, vai de jeito brigar nenhum. por isso, não. Pois bem, o presidente da República, Lula da Silva, disse que não vai a Paris assistir aos Jogos Olímpicos e que vai ver os Jogos através do olhar, sabe de quem? Presta atenção aqui. Olha só o que está lá no camisa 10, hoje que nós colocamos, para você ter uma noção. Lula não vai às Olimpíadas em Paris. O presidente disse que verá os Jogos pelos olhos de Dona Janja. Romântico, né? Muito romantismo, meu amigo. Janja vai representando Lula e através dos olhos dela ele verá os jogos. Tá vendo aí? Você disse que o amor não é lindo, o amor é lindo, rapaz. Bacana demais, tá brincando? Então a gente vai à agenda presidencial para hoje, aos compromissos do senhor presidente da República, que aparecem também agora no seu televisor. Confira conosco a agenda de Lula para esta sexta-feira. Pois está com delay, né? Primeiro começou com Jorge Messias, advogado-geral da União. Em seguida foi Rui Costa, o ministro da Casa Civil. Daqui a pouco, às 2h40, olha quem vai. Doutor Marcos Rogério de Souza. Agora estão revezando, né? Que é o secretário especial para assuntos jurídicos, substituto da Casa Civil, não é o titular. 3h da tarde tem uma reunião, sabe com quem? Márcio Macedo, aquele da bronca, aquele do Carão. Naturalmente que Lula vai dizer, velho Márcio, você suportou bem as pancadas. Esse é o compromisso de hoje, são os compromissos de hoje do senhor presidente da República, Lula da Silva. Por aqui, na nossa terrinha, o pessoal continua naquelas movimentações todas sobre eleições. E todo dia surge coisa de um lado ou do outro, ou situação ou oposição. E dizem que na política nacional hoje, e é verdade, quem quiser ter a sua vida bisbilhotada, escavacada, diga que é candidato, ou diga que é pré-candidato. Não precisa nem dizer que é candidato, o povo começa a bisbilhotar tudo. E tem uma servidora da Prefeitura Municipal de Monteiro que denunciou ontem ao Ministério Público, que vai investigar a história de uma rachadinha da ex-secretária de saúde do município. É um moído danado. E o Ministério Público apura suposto esquema de rachadinha na Secretaria de Saúde de Monteiro. Repercussão grande, tem gravação, tem depósito, tem Pix, tem... Só sai na campanha, sai na pré-campanha. Só aparece em tempo de campanha eleitoral. Por aqui nós estamos nos organizando para fazer as entrevistas e os debates, não é? Sim. Ontem teve uma reunião aqui no nosso auditório, você vê aí, representantes dos partidos, dos pré-candidatos. Romero Rodrigues mandou representantes. Foi o Edson que veio? Porque foi a primeira vez, exatamente. Foi a primeira vez que ele mandou para uma reunião das outras emissoras. Então você não manda um representante para uma reunião que vai discutir debate e entrevista se você não vai disputar o pleito, não é?
É um sinal importante. Exatamente. Então, houve isso aí, já estamos definindo datas, né, Anchieta? Essa coisa toda. E em Campina Grande, especialmente, tem 2 pré-candidatos que estão se movimentando bastante. Um deles é o doutor Johnny Bezerra, fazendo plenárias em vários bairros, em regiões da cidade. E também André Ribeiro, que ontem, inclusive, fez um na Zona Oeste. A pessoa está se movimentando aí, buscando se cacifar. Tudo isso faz parte do jogo, tudo isso faz parte do esquema democrático. Vamos à boca maldita de hoje? Vamos sim. A boca maldita vem da repercussão da espionagem sobre o espião. Eita. Nosso colega jornalista Reinaldo Azevedo fez comentários ontem sobre essa história da ABIN. Augusto Heleno estava sendo espionado pela ABIN paralela. É um rolo danado que a gente vê aqui a repercussão. Boca maldita. O Heleno pode tentar usar isso a seu favor, né? Dizer, a prova de que eu não era golpista, e a meu juízo era, porque se manifestou assim, né? É que eu era monitorado pela própria BIM. Atenção, Golberido Couto e Silva, que criou o SNI e que disse a famosa frase, criei um monstro, foi monitorado pela SNI. Digo de novo, o criador da SNI foi monitorado pelo SNI, foi espionado pelo SNI. Isso é próprio dos serviços de inteligência, não é assim. Você acha o quê? Que a turma da CIA não é vigiada pela CIA? Isso vira uma paranoia. Vira uma paranoia. E quem já trabalhou em serviço de informações, essa coisa, sabe. Olha, uma vez Araponga, sempre Araponga. E toda Araponga acha que está sendo arapongado. Fica desconfiado. Desconfia até da sua própria sogra. Deve ser uma loucura E isso do mesmo. jeito que eu estou arapongando alguém, pode ter alguém me arapongando. Deve ser uma loucura. Não é assim? É uma paranoia. Como disse aí o Reinaldo, foi a nossa boca maldita de hoje. E sexta-feira, você sabe que é dia do ponto a ponto. Hoje, às 7h20 da noite, teremos mais um programa e o entrevistado vai ser o ex-vereador, o chamado ativista cultural João Dantas, que vem falar sobre as perdas da última segunda-feira. J. Sérgio Papai Noel e o forrozeiro Bilio de Campina. A gente vai mostrar aqui, aproveitando só um dos flagrantes de João Dantas aqui no Ponto a Ponto, em uma das vezes que ele nos visitou. Você vê aí, mas hoje às 7h20. E para finalizar minha participação hoje, Anchieta, logo cedo, eu recebi um contato do Dr. Dalton Gadelha, o nosso chanceler, sabe onde ele está? Sim. Florença, na Itália. Olha aí. Olha aí a foto de Dr. Dalton. Conversando com descendentes de Pedro Américo, pintor que dá nome à nossa fundação. E Dr. Dalton conversando com netos, bisnetos, vendo obras de Pedro Américo, fazendo as relações públicas. Naturalmente que isso vai render frutos aqui para nosso setor cultural, para a Unifacis e para a própria televisão. E lá para as tantas, Dr. Dalton disse assim: eu estou na terra que deve ter dado o seu sobrenome, porque eu estou em Florença e você é Florêncio. Então, quem sabe sua origem é italiana. Olha só, de repente né? Exatamente. É isso, Anchieta. Bom Isso fim de aí. semana. Bom fim de semana, Paulo. Para nós. Bem, agora nós vamos a Brasília e outras notícias da capital federal com Napoleão de